Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa, A Maçonaria na Sociedade. O objetivo do nosso programa é mostrar para vocês, nossos ouvintes que estão nos assistindo, como a maçonaria, o que é a maçonaria e como ela está atuando durante essa pandemia, durante todos os eventos que estão acontecendo na nossa sociedade, sempre em prol da nossa comunidade. Então, para isso, hoje está comigo aqui o nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Paraná, nosso irmão Paulo Roberto Socher, para apresentar para vocês o que é a maçonaria, nos responder algumas perguntas e, principalmente, o que nós fazemos pela nossa sociedade. Seja bem-vindo, eminente. Muito obrigado, é um prazer estar com você, professor Álvaro Crovador. Estamos à total disposição para tentar desmistificar um pouquinho e contar o que estamos fazendo aí em prol da maçonaria paranaense. Então, acho que a primeira dúvida que o pessoal tem é o que é a maçonaria, né? O que ela faz, como ela funciona. Essa Perfeito. É a primeira. Maçonaria é uma escola de crescimento pessoal. É uma escola embasada em valores, princípios e virtudes que trabalha muito com vamos dizer assim, com a virtude e com os procedimentos filosóficos para que a gente possa internalizar uma melhoria pessoal. Isso, perfeito. E como que surgiu essa maçonaria, né? Porque a gente fala assim, é uma escola filosófica, mas como que surgiu essa escola filosófica? Ela começou ali na Faculdade Federal do Paraná ou não? Não, a maçonaria é uma instituição muito antiga. Ela tem se desenvolvido com uma origem, vamos dizer assim, difusa, mas na época da Idade Média, ela tinha um desenvolvimento em cima de grupos de trabalho. Aí nós estamos falando, por exemplo, dos pedreiros da época que faziam grandes construções e que faziam grandes catedrais. E eles tinham uma metodologia bastante no desenvolvimento para o seu crescimento pessoal. E isso veio evoluindo até que num período mais ou menos de 1700, houve a possibilidade de evoluir com a admissão de membros que não eram os pedreiros. E aí, aqueles que foram lá para crescer, utilizaram-se dessa metodologia ou dessa mensagem e começaram a evoluir nas suas virtudes, trazendo inclusive mensagens filosóficas e de crescimento. Então, por isso, desde aquela época, a gente fala que é uma escola filosófica. Até porque a palavra maçonaria vem do Freemason, que era um pedreiro livre, né? Então era quem trabalhava realmente na construção. Exato. Só que aquilo, não trabalhava só na construção do edifício, trabalhava na construção do edifício moral também. É isso que o senhor quis dizer, correto? Perfeito, isso mesmo. Desde lá, nós admitimos os que não são pedreiros. E em função, lógico, de não termos mais essa definição e necessidade de trabalhar na questão profissional, nós passamos a tratar do pessoal e a tratar da evolução pessoal, né? Do ser humano. Do ser humano, como todo. Perfeito. E hoje a gente fala de maçonaria no mundo, maçonaria regular ou reconhecida. Vamos tratar mais da maçonaria reconhecida, né? Então, a gente sabe que existe a Grande Loja da Inglaterra, que reconhece, porque foi a primeira, como o senhor falou, lá por volta de 1700, começou esse processo, né, 1717, então é ela que dá o reconhecimento para as demais potências. Então vamos falar da maçonaria reconhecida. Hoje no Brasil, como funciona a maçonaria reconhecida do Brasil? No Brasil, a partir de 1700 e começo dos anos 1800, a maçonaria se estabeleceu de forma reconhecida, trabalhando como, vamos dizer assim, uma federação, uma união de pessoas que trabalham. E naquela época, inclusive, embasada naqueles movimentos libertários, ela se uniu e acabou tendo uma congregação de vários locais, vários momentos de encontro, né? Nós chamamos de lojas maçônicas, e que se reuniram e se federalizaram.
No Brasil, hoje, a mais antiga é o Grande Oriente do Brasil, e existem mais duas reconhecidas, que são as grandes lojas e também o Grande Oriente independente. Em cada estado tem o seu Grande Oriente independente, no nosso caso aqui, o Grande Oriente Estadual do Paraná, né? Perfeito. Nós fazemos parte do Grande Oriente do Brasil, Paraná, do qual o senhor hoje é o grão-mestre. Então, para a gente explicar para o nosso público, é como se fosse o governador. Perfeito? Perfeitamente. Como funcionamos em uma federação, e aliás, temos essa federação montada até antes da República Brasileira, né? Então, aos moldes do que conhecemos normalmente, nós temos um poder central com um presidente, poderes estaduais, né, que agrupam o que seriam as cidades, que no nosso caso são as lojas maçônicas. Então nós temos um presidente ou um grão-mestre geral, um governador ou grão-mestre estadual, nesse caso é o meu papel atualmente, e temos os prefeitos, que são os que coordenam cada loja maçônica. Né? Isso. Então essa é a nossa hierarquia hoje. Né? Nossa hierarquia hoje. E similar nas outras potências, mais ou menos similar. Com exceção de que a Grande Loja do Paraná, grandes lojas e Grande Oriente do Paraná, elas são totalmente estaduais, então ela não tem um poder central, né? Mas a hierarquia é muito similar, né? Perfeito. A gente precisa falar isso porque a gente sabe que existem outras maçonarias que ficam incitando pessoas a adentrarem que não são reconhecidas, né? Então, quem não está nos ouvindo, para saber quais as potências que essa pessoa que quer entrar pode procurar, que é legal. São realmente as reconhecidas, são as legais, são as que estão buscando a evolução pessoal. A gente sabe, né, que existe aí uma série de pessoas que se aproveitam disso para tentar levar vantagem, fazer venda, benefício pessoal, né? Mas em geral é sempre pecuniário, é sempre para obter um lucro, né? Então hoje falamos no âmbito do Paraná de Grande Oriente do Brasil Paraná, grandes lojas do Paraná e Grande Oriente do Brasil Paraná. Perfeito. Então essas são as que estão regulares e reconhecidas pela Grande Loja da Inglaterra. Nós falamos aqui que maçonaria filosófica, e ela hoje, em vez de construir edifícios, como se faziam os pedreiros lá de 1600, 1500, hoje é um construtor social. Então, essa filosofia para nós melhorarmos como pessoas, melhorando como pessoa a gente pode melhorar a sociedade, e aí a gente cai no tema do nosso programa, maçonaria na sociedade. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os programas, né, desse último ano, desse começo de gestão, o que o GOB Paraná está realmente fazendo pela nossa sociedade. Bom, inicialmente, e mais importante, ele está trabalhando no ser, né, nos seus membros, para que eles sejam exemplos e que possam levar esse exemplo para melhorar a sociedade. Talvez essa seja o cerne do nosso trabalho. No entanto, nós entendemos que quando a gente trabalha para melhorar em si, alguns valores do tipo valores sociais são aflorados. Como a gente traz, inclusive, a nossa família, a nossa mulher, os nossos filhos, para o nosso meio de convívio, a gente entende que é natural um desenvolvimento e apoio a projetos sociais. Nós, do Grande Oriente do Brasil Paraná, temos feito e fazemos, se nós podemos dizer, uma série de ações sociais, mas nós temos alguns projetos que são os projetos normalmente de longa duração e que são contínuos e repetitivos, né? A gente pode citar, por exemplo, um grande projeto que temos que chama-se Semeando Solidariedade, onde todos nós nos comprometemos a trazer um apoio por meio da arrecadação de alimentos para fornecer cestas básicas ou material de limpeza, ou depende da necessidade, ou até roupas, se for o caso, para os menos favorecidos. E esse é um projeto contínuo ou ele tem uma data específica para acontecer? Esse é um projeto
contínuo. No entanto, nós temos a data de novembro, o mês de novembro, sempre para a data do fechamento e disponibilização em maior quantidade para todo o Estado. Nós temos outros projetos, por exemplo, Aquecendo a Comunidade, onde a gente na época do inverno, a gente se dedica a acolher com roupas, cobertores, aquilo que tenha de maior necessidade. Na demanda daquela época. Na demanda da época também. Vamos falar do Semeando Solidariedade. Nós temos algum número de arrecadação? Por exemplo, arrecadamos 5 cestas básicas, 10, 20. O senhor tem algum número para trazer para nós do último ano, dos últimos anos? Do último ano, nós tínhamos uma coincidência, porque estávamos fazendo 200 anos da nossa instituição no Brasil. Nós lançamos o seguinte desafio: 200 toneladas de alimento para desenvolver. E foi atingido? E foi atingido. Parabéns. Para esse ano, a gente resolveu também manter isso, já que somos capazes, né, de fazer essa coleta, e chegamos a um valor aí de 230 toneladas. É um número expressivo, né? Expressivo. E esse ano ainda com algo a mais, em função do apoio das cidades que estavam aí prejudicados em função das chuvas cheias. Começamos ajudando os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que tiveram um grande problema, e terminamos aí o mês de novembro dedicados a ajudar essas cidades do Paraná totalmente atingidas por causa das cheias. Então, na verdade, foi um trabalho muito, muito grande e bastante intenso em torno de coletar do Paraná e até de fora do Paraná, quando alguns puderam contribuir, né, para que a gente pudesse mandar lá para os nossos... É uma ajuda contínua, né? Quem precisa, a gente está sempre tentando fazer... Estamos tentando sempre ajudar. Das possibilidades de cada irmão, de cada cotização, chegar num valor que a gente possa... Perfeito. É como a gente sempre diz, a função de a gente adquirir um nível melhor e ficarmos tão satisfeitos com isso, em estar melhorando como pessoa, em estar sendo pessoas mais virtuosas, trabalhando com princípios, exigindo que a gente faça as coisas de maneira correta, certa, nos dá essa vontade e nos dá essa... junto com nossa família, nos dá essa força para angariar ajuda para quem mais precisa. E a gente falou aqui agora há pouco sobre o inverno, né? Então temos a campanha lá do agasalho no meio do inverno, mas nós sabemos que Curitiba, Paraná, aqui é uma região bastante fria, é bastante assolada pela gripe também. E eu acho que o GOB também ele fez campanhas da vacinação para seus membros, familiares, com valores bastante acessíveis, não tem feito? Perfeito, temos feito campanhas de vacinação que são recorrentes anualmente. Então, anualmente a gente faz aí uma campanha de vacinação contra a gripe, mas também agora neste ano que passou, a gente conseguiu fazer aí bons acordos de descontos especiais para que a gente fizesse vacinas da dengue, contra a herpes zoster e outras que são necessárias e que a gente possa contribuir, desde que elas tenham um valor considerável para que a gente possa repassar aí. A herpes zoster é uma vacina que o nosso Sistema Único de Saúde não disponibiliza, porque ela é relativamente cara, né? Perfeito. E parece que a gente conseguiu com quase 30% de desconto em cima do valor do mercado. Sem dúvida, é bem considerável. É um excelente benefício. Inclusive, assim, há uma diferença muito grande e mais sentida no interior do estado, né? Porque é uma dificuldade até, então os preços são maiores. E a gente consegue uniformizar com esse desconto para todo o estado. Já estamos na idade de tomar essa vacina, né? Eu estava com a receita lá, aí fiquei segurando, puxa, mas... R$950 são 2 doses. E daí quando o GOB lançou lá, opa, agora está na hora de tomar a vacina então. Porque realmente é um atrativo para nós que vale a pena. Valor considerável. Muito considerável. A gente falou bastante de ajuda, sim, agora e projetos culturais, educacionais, eu sei que o GOB também está fazendo algum desses projetos. Sim, nós temos alguns projetos culturais. Mas os projetos que nós fazemos, sejam eles culturais ou sociais,
Em geral, eles precisam sempre de uma captação de recursos, ou seja, pode ser de maneira individual. Hoje nós temos, para financiar a maioria dos nossos projetos, o que nós chamamos de fundo fraterno. É um fundo que é, hoje, alimentado por valores individuais, de acordo com a vontade. A gente sempre está liberado e tem os caminhos para qualquer pessoa que queira, né, possa nos ajudar com algum numerário, e até ser um doador contumaz, né, corrente. E isso serve muito para financiar projetos muito interessantes. Eu cito dois, por exemplo, nós temos aí alguns grupos de senhoras que têm feito a fabricação de fraldas para a terceira idade, com uma produção bastante interessante para ser entregue nessas instituições. Outro que eu posso citar é a produção, por exemplo, de absorventes higiênicos para as meninas, inclusive com o fundo de contribuir com elas não deixarem de vir às aulas, né? Em função dessa necessidade. Às vezes a gente sabe que tem muita gente que tem essa necessidade. Mas nós temos outros projetos importantes. A gente também pretende ajudar a comunidade sempre local, do nosso grupo, do nosso entorno. E a gente hoje tem dois grandes projetos que estamos trabalhando. Um deles é a possibilidade de dar a lógica matemática a alguns alunos da escola pública, do entorno. E a gente, em geral, vai abrir algumas vagas para que esses interessados venham entender como reforço na educação essa lógica matemática. O outro que nós estamos trabalhando bastante é o que nós chamamos de Uberaba Canta. É um projeto muito bonito, interessante, para também jovens da escola pública, que vai possibilitar a formação de um canto coral, mas também dos primeiros passos em música, com aulas com professores especializados, lá também na nossa instituição, e que é financiado pela Lei Rouanet, do governo federal. E hoje ele está em fase de captação de recursos. E quem pode doar, então? Então não é só uma ação que pode doar, qualquer pessoa. E, sobretudo, a gente conta muito com a doação das pessoas físicas pelo seu imposto de renda devido, mas também pelas empresas que possam doar uma parte desse imposto devido. Porque não é nenhum dinheiro que a gente vai disponibilizar mais. Já é um imposto que está sendo arrecadado pelo governo e que depois ele vai distribuir. Nós podemos destinar diretamente, né? Podemos destinar diretamente e teria uma grande vantagem que ele ficaria no local que é gerado, né? Ao invés de transferência direto para o imposto de renda no âmbito nacional e depois, a partir dele, haver a destinação, aqui você tem a possibilidade legal, em um determinado valor, de deixar já destinado sobre aquele valor que você vai pagar de imposto, ou seja, imposto devido, você retira um percentual, no nosso caso 4%, você pode mandar diretamente para o nosso projeto. Ótimo, porque é um dinheiro que estamos devendo mesmo para o governo e já fica destinado para nosso próprio projeto. Isso mesmo. Então a gente pode depois, no final do programa, divulgar um endereço eletrônico de como a pessoa pode fazer isso aqui? Seria um prazer. Inclusive estamos contando e muito que as pessoas nos ajudem, porque o benefício é total para as crianças da escola pública. A ideia é crianças da comunidade do entorno, pública, que não têm uma condição e vão lá aprender um ofício, vão aprender a cantar, vão se entreter, vão sair das ruas, né? Então é toda uma função social que o projeto está trazendo para si. Perfeito. Né? Também, no caso da aula de lógica matemática, né? No sentido de fazer essa oferta de melhoria para as crianças, para o ensino, para ajudar no ensino.
E o que mais podemos falar? O senhor está há quanto tempo na frente do GOB Paraná? Olha, acho que o seu mandato começou este ano ainda. Então, na verdade, são 6 meses à frente do GOB Paraná. Eu já tenho muitos anos, mas nos últimos anos estava lá trabalhando justamente na Secretaria de Educação e Cultura, apoiando o grão-mestre anterior. E aí me lancei nesse desafio de ficar à frente aí por 4 anos do grupo do Grande Oriente do Brasil. Mas veja, né, em 6 meses, quantos projetos, quanto trabalho tem sido feito e desenvolvido? Porque alguns são contínuos, mas outros de sua iniciativa, e eu acredito que isso demanda muito tempo. Por quê? Porque o pessoal precisa entender, às vezes, eu quero ser maçom, mas o maçom é só o título ou tem muito trabalho para fazer? Como é seu dia a dia? Vamos falar do seu dia a dia. É mais trabalho do que título, né? Então, assim, é uma missão. É você estar totalmente motivado dia a dia para poder estar lá ajudando nessa construção de um mundo melhor, né? Então, não é fácil, mas, enfim, é uma dedicação que também nos contínua. traz muita satisfação, né? Os projetos em si, como o professor disse, já vem, né, numa sequência, mas a cada dia nós temos ações novas, iniciativas que vêm de todo o estado. Então, assim, um mercado bastante promissor enquanto de projetos. Muitos pedidos de ajuda e sempre demanda muito tempo para atender essas solicitações. Perfeito. Então, hoje é a maior... É um trabalho não remunerado, né? Exato, remunerado. Nós somos todos... O pessoal pensa assim, eu vou entrar para a maçonaria, eu vou ficar rico. Eu sempre digo, não, você vai entrar para a maçonaria para gastar dinheiro. A riqueza é interna. É interna, né? Mas, de fato, tem que ter essa proatividade, essa vontade e entender que sem também a gente investir no pessoal, no crescimento, nas virtudes, entender o que é certo, acompanhar o que é legal, exigir as coisas que são de maneira definida, muito por causa da lei, a gente não consegue uma sociedade evoluída. E acho que o benefício que nos paga é a gente olhar o nosso grupo, olhar as nossas cunhadas, nossas esposas, olhar os nossos jovens e ver que eles têm tido um crescimento pessoal e estão tendo oportunidades. É isso que nos traz a satisfação de ser maçom. Exato. Ver que todos estão melhorando, não só nós como maçons, mas a nossa família, a nossa comunidade, todo mundo que está em volta de nós. Isso é uma tarefa bastante moderna, eu diria assim, não é de muito tempo, né, professor? Porque a gente sabe que hoje o papel das mulheres na sociedade é super importante, né? E nós não podemos deixar de tê-las ao nosso lado para nos ajudar. Eu costumo dizer que eu, junto com a minha esposa e junto com um jovem, posso mudar a sociedade. Isso é que nos fará mudar o patamar, né? Essa talvez seja a nossa grande tarefa. Principalmente no âmbito de tentar fazer alguma coisa pelos jovens. E a maçonaria ela apoia algumas instituições juvenis, né? Nós temos lá, porque o maçom ele só pode entrar para a maçonaria a partir dos 18 anos, mas nós temos alguns grupos voltados para os jovens. O senhor quer falar um pouquinho sobre isso aí, rapidamente? Sim, nós temos alguns. Nós temos grupos para jovens, tanto para meninos como para meninas, né? Hoje, nós temos, em linhas gerais, algumas instituições que trabalham com essa orientação da maçonaria para meninos desde os 11 até os 21 anos, que são uma ordem chamada Demolei, né? Acolhe esses jovens e já vão os orientando, ensinando e fazendo um trabalho para que futuramente eles possam fazer a diferença na sociedade e até venham a ser maçons.
Mas também existem ordens femininas, como é o caso das meninas do arco-íris ou as meninas filhas de Jó, que também funcionam desde essa tenra idade, desde os 7 até os 21, sendo orientadas e se reunindo para já entender como é que funciona essa sistemática de benefício e de melhoria. No âmbito do Grande Oriente do Brasil, especificamente, nós temos um grupo que chama-se APJ, Ação Paramaçônica Juvenil, que congrega meninas e meninos desde os 7, são juntos, desde os 7 até os 21, que trabalham juntos e vão não só evoluindo nessas questões de virtudes, mas vão fazendo ações sociais junto com a gente, né? Porque Arco-Íris, Demolei foram criadas nos Estados Unidos, 1900 e pouquinho, então a gente importou esse de lá. A Ação Paramaçônica Juvenil foi criada pelo GOB Brasil, né, e é recente, tem pouquíssimos anos, né? Que foram 20 anos, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos criado. E é uma forma de trabalhar com ambos os gêneros, né? Juntos. E juntos e saberem evoluir. Hoje a gente gosta de trabalhar com os jovens e a gente vê muito a evolução pessoal. Eles se preocupam não só com essas questões de princípio, mas também com a questão da oratória, civismo, com a lógica familiar. E é importante isso, né? Porque ele já cresce com essa bagagem. Então vai chegar na maioridade e já tem uma bagagem dentro de si, né? Perfeito. É importante. E para esse trabalho, nada melhor, né, do que trabalhar com a família. Então, precisamos trabalhar nós maçons, a nossa esposa e os jovens junto. Recentemente tivemos um evento internacional aqui em Curitiba e o pessoal da Ação Paramaçônica Juvenil fez a entrada, todos paramentados lá, das bandeiras, né, do nacional e a bandeira dos estados que participaram. Inclusive o evento foi aqui em Curitiba. Aí vieram 4 americanos, que são os responsáveis, né, que reconhecem o evento. Então vem o grão-mestre lá dos Estados Unidos, o vice, o anterior, o próximo. E eles se atentaram para aquilo e perguntaram, puxa, não são demolês, tem meninos? Ficaram perguntando, mas por que são os dois grupos juntos? E aí nós explicamos, não, a Ação Paramaçônica é justamente isso, é para nós termos os dois sexos trabalhando juntos para mostrar que não existe mais essa diferença. Porque isso aí vem lá do passado, então hoje temos que evoluir um pouco. E eles ficaram, nossa, super interessados assim, pensando, por que nós não fizemos isso lá fora ainda, né? Então estamos inovando também. Muito bom saber, né? Existe um termo que a gente usa normalmente, que apesar de sermos tradicionalistas e virmos do passado, a gente é progressista, né? Então, nós estamos buscando sempre evoluir conforme evolui a sociedade. No entanto, agindo firmemente ou firmando nas questões de tradição, virtude, princípios, fazer as coisas certas. Perfeito. E falamos dos homens, falamos da história, falamos dos meninos, mas e as mulheres? As esposas dos maçons ou outras mulheres que querem trabalhar junto com o GOB Paraná? Nós temos também um segmento para isso, não temos? Temos sim. Hoje nós temos um segmento chamado Fraternidade Feminina. No nosso caso do Grande Oriente do Brasil, Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. São grupos das nossas esposas que se reúnem e elas fazem uma série de ações. Sejam ações culturais, sejam ações sociais, sejam ações ambientais, e elas estão sempre com talvez um papel importante de dar esse apoio na ação que a gente dedica aos jovens, mas também nos ajudam a conviver, a dar o devido reforço para as nossas lojas maçônicas. Mas o trabalho social é o que mais chama a atenção delas. E com isso a gente consegue englobar toda a família que nós chamamos de família maçônica. Exato. Hoje a gente não fala em convidar o homem para entrar na maçonaria. Hoje a gente fala em convidar a família para entrar na maçonaria. Perfeito, ótimo. Porque é aquilo, é a pessoa, é a família e gira tudo em torno da sociedade.
É super importante, né, professor? Eu acho que se a gente trouxer essa mensagem da importância da família, da importância dos princípios e das virtudes, nós estaremos fazendo um grande serviço. Ótimo. Bom, eminente grão-mestre Paulo Socher, eu acho que essa é a ideia principal desse nosso primeiro programa, dar esse panorama geral, né, do que era a maçonaria, de como ela está atuando, do seu papel na sociedade, dentro da organização, e todas essas nuances. Eu acho que nos próximos programas a gente pode explorar um pouquinho mais cada um, porque a gente pode falar muito sobre cada um deles. Perfeito. Né? Mas acho que nesse primeiro, assim, a gente já conseguiu mostrar para o nosso público o que nós estamos fazendo aqui. Então eu quero agradecer a presença do eminente e esteja sempre aqui conosco. Acho que vai ser uma visita frequente conosco aqui para discutirmos esses outros temas com mais detalhes. Né? Eu é que agradeço, professor Álvaro Crovador. Também gostaria, desde já, agradecer aí a oportunidade que nos dá aqui a TV Uninter, do Grupo Uninter, a Fundação Wilson Pickler e também na pessoa do nosso professor Wilson Pickler, que tem dado muito apoio a esse trabalho que temos feito no Grande Oriente do Brasil Paraná. Ok. Obrigado, eminente. Conversamos numa próxima reunião aqui. Né? Obrigado. Os que estão nos assistindo, vamos deixar aqui embaixo depois o e-mail do Grande Oriente do Brasil Paraná, o telefone de contato para dúvidas, questões que vocês queiram tirar conosco. Eu quero me tornar um maçom, vai ter um contato ali para vocês e estaremos aqui outras vezes para conversar um pouco mais sobre maçonaria. Muito obrigado.